Muito bem, chegamos aqui ao terceiro bloco e do meu lado, Jaqueline Barreto. Seja bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada, Roberto. Prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu. Ela inclusive, falou que já até trabalhou no JJM. Sim. As impressões que eu tenho desse hospital são as melhores possíveis, faz um trabalho excelente. Com certeza, eu fiquei lá em torno de 1 ano, mas isso foi por volta de 2004, 2005 e foi uma das maiores experiências que eu tive. Eu atuei na UTI neonatal de lá, através da Universidade de Guarulhos, onde eu me formei fonoaudióloga, e foi onde eu tive experiências incríveis com os bebezinhos, onde eu pude colecionar um monte de experiência que eu trago até hoje. Que beleza. Me fale um pouquinho do seu trabalho. Você é de Guarulhos, não? Sou de Guarulhos. Nasci em Guarulhos, nasci no Hospital Estela Maris e estou aqui sempre, nunca saí de Guarulhos, me formei, casei. Hoje eu moro na Ponte Grande, que é onde eu tenho a PPG, a Policlínica Ponte Grande. Me fale um pouquinho desse seu trabalho. A PPG, Roberto, ela nasceu de uma forma assim completamente inesperada. Eu atuo há 15 anos no setor de medicina ocupacional. E em dezembro de 2021 eu tive uma recaída de uma doença que eu sou portadora de uma doença rara. E eu decidi que eu não queria mais ficar trabalhando naquela pegada de acordar muito cedo e não ter hora para voltar, só ter hora para sair. E quando eu saí do hospital, eu falei para o meu marido que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu precisava agradecer a Deus pela oportunidade de continuar viva. Então, dentro do hospital mesmo, eu montei na minha cabeça esse projeto, que é a PPG, que é uma clínica multidisciplinar para atender desde criancinhas até idosos. E lá a gente tem fono, físio, NutriKids, psico, TO, neuropsicólogo, tem o pediatra. Enfim, uma clínica realmente muito bem elaborada, muito bem organizada. E com a PPG nasceram 2 projetos importantes, que um é o Projeto Videira. O Projeto Videira, ele é pioneiro aqui no Brasil, onde eu estudei por muitos anos, na verdade, a questão da reabilitação clínica. E peguei muitos artigos a respeito disso e implementei uma abordagem diferenciada que já começa a partir do diagnóstico, onde a gente faz uso também da equipe multidisciplinar e do painel genético, onde a gente consegue eliminar chances, possibilidades de um diagnóstico errado, né, principalmente para crianças autistas, para crianças com TDAH. A gente usa muito essa metodologia e também, obviamente, associada ao tratamento de outros profissionais, outros colegas de outras áreas. E a gente implanta no paciente um atendimento tríplice. A gente chama de atendimento tríplice, que envolve a clínica, a família e a escola. Então, a gente inclui essas 3 especialidades, essas 3 esferas dentro do tratamento do paciente, onde ele vai ficar constantemente recebendo informações o tempo todo, porque no consultório a gente fica 1 hora com o paciente. Então, a maior abordagem é da família, onde a gente traz a família para reconhecer a importância e a responsabilização deles na criação dos filhos, na educação e também na aprendizagem. E a gente leva para os colégios a nossa metodologia, ou seja, a gente dá um treinamento, uma capacitação para esse colégio, para esses professores continuarem com esses alunos, né? Então, eles ficam o tempo todo sendo tratados, entre aspas, auxiliados. Com toda certeza. E os pacientes, que são, no caso, alunos, eles ficam o tempo todo tendo essas informações que começam no setor clínico. Então, como resposta de tudo isso, a gente tem uma alta clínica num período de tempo bem mais reduzido, e aí a gente consegue fazer com que a família tome empoderamento e que essas crianças fiquem mais fortes, fiquem mais resistentes e ganhem alta para a vida, né? A gente fala que paciente é para ganhar
o mundo e não ficar casado com a gente. É verdade. E é interessante, né, lembrar que as crianças mais carentes que têm menor acesso a esses tratamentos tão importantes, né? E muitas vezes são menosprezados, né? Porque eles falam que é tratamento para rico, não é isso? Com certeza não é um tratamento barato. Então, por conta disso, quando eu abri a PPG, eu abri a PPG já com uma ação social que é o projeto Ação de Graças, que eu acho que é o projeto mais bonito, mais completo e mais importante que a gente tem lá dentro. E o que é o Ação de Graças? Ele é um projeto voltado realmente para pessoas de baixa renda. Porque, na verdade, o Ação de Graças, ele nasceu com uma triagem aos sábados. Então, eu pegava a população carente ali da região, Ponte Grande, Vila Augusta, Gopoúva, Jardim Friso, Munhoz, os bairros ao redor, e durante o sábado, a gente realizava uma triagem. E nessa triagem, a gente já deixava tudo preparado para que, quando o paciente fosse para o setor público, ele já estava direcionado, ou seja, o profissional, o colega que o recebesse, saberia mais ou menos para que ponto partir. Só que aí, Roberto, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essas pessoas? Eles chegam aqui, tem uma estrutura legal para receber, tem lá um pré-diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, e aí eles vão embora? Então eu não consegui. Então eu fiz o Ação de Graças, que é... Mas isso tem um custo. É tudo bancado por mim. Por você? Poxa vida, quantas pessoas você atende lá? É muito limitado, porque como é custeado somente por mim, eu não tenho ajuda de nada, então eu não posso garantir que todo mundo que chegue até nós seja atendido. Porque o paciente que ele passa na PPG, não importa se ele é do Ação de Graças ou ele é do sistema privado, ele vai ter o mesmo padrão de atendimento. Ele vai ter o mesmo padrão de atendimento. Então, se o paciente precisa passar só com fono ou passar com toda a equipe, ele vai passar, e realmente é um tratamento caro. Então, a gente tem uma vaga limitada, que é de 5 pacientes por mês. Então, eles vêm... Não é tão pouco assim. É bastante. É bastante. É bastante. A minha vontade, o meu sonho é de conseguir que isso alcance o maior número de pessoas possível, mas como o projeto é meu e eu sou sozinha, eu tenho que caminhar conforme dá. Mas a gente orienta ainda assim as outras pessoas, fora do Ação de Graças eu faço muita coisa aí à parte e tento ajudar a humanidade conforme eu posso. Com certeza, vamos divulgar cada vez mais para vocês terem também um apoio maior, né? Extremamente importante esse tipo de ação. O ser humano tem esse tipo de ação bacana. Quando é que começou esse trabalho? Começou em abril do ano passado. Que bacana. A gente é um bebê. No final da pandemia. E aí a gente foi vendo a necessidade da população, né, que está gritando, na verdade. Eu tenho percebido, não sei se é uma impressão minha, que o número de autistas tem aumentado muito nos últimos tempos. Eu não sei se agora que vocês profissionais estão começando a conseguir fazer o diagnóstico ou se realmente vem aumentando esse número de crianças autistas. Sim, a gente tem um estudo que há 10, 12 anos atrás, mais ou menos, a proporção de crianças autistas era 1 a cada 1000. Hoje é 1 a cada 30. Caramba, muita coisa. E a tendência é de aumentar ainda mais, ainda mais. Existem estudos da Petrobras que em torno disso, tem muita coisa aí aparecendo, surgindo, só que também tem algo muito importante, Roberto, que é saber diagnosticar. Porque a gente, enquanto clínica, a gente tem uma dificuldade que tudo é autismo. E nem tudo é autismo. Isso é muito complicado, porque se você pega uma criança que tem outras patologias, outros transtornos... Se eu falar que eu sou autista e estiver mentindo nessa entrevista toda, você consegue diagnosticar, ver se eu tenho traços? Não, porque é uma avaliação bem complexa. Por isso que a gente usa o painel genético. Porque o painel genético, ele me norteia. Então, tem uma avaliação multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar
que vai avaliar diversos parâmetros para Um chegar... laudo tem que ser assinado por vários profissionais. Sim, o neuro, né, o neuropediatra ou o pediatra. Um profissional isoladamente não consegue? Não pode. consegue, não pode. Não teria uma legalidade, digamos assim. Não é confiável. Porque como é que você pode... Eu recebo, sinceramente, no consultório diversos casos, não são poucos, infelizmente, de pessoas que vão, não vou citar nomes, obviamente, mas de pessoas que vão com seus filhos no consultório de um neuropediatra, em meia hora ele sai com diagnóstico para autismo. E se você vai numa avaliação neuropsicológica, por exemplo, que é uma avaliação completamente abrangente, que leva 2, às vezes 3 meses para você chegar no resultado, como é que em meia hora você sai de um consultório médico com um laudo? Então, você tem a atuação do neuropsicólogo, você tem a atuação do psicólogo, Concordo. Você tem a avaliação fonoaudiológica, você tem a avaliação do pediatra, você tem a avaliação do neuropediatra. E aí, a gente se junta numa equipe e vai discutir aquele caso. Porque, às vezes, a gente dá um Google, por exemplo, uma família... O senhor Google, o doutor Google, e aí você começa a se enquadrar o seu filho dentro daquilo, e isso é um erro terrível, porque você rotula uma criança que pode ter alguns aspectos, mas não é. Ou o contrário também pode acontecer, então é muito perigoso isso. Acabando nosso tempo, acredita, doutora? Nossa, como é rápido. Muito legal aqui conversar com ela, vamos trazer ela mais vezes. Porque essa história ela falou perfeito, você vai no Dr. Google e aí a pessoa fala, eu sou autista, não sei. Não é bem assim. Não é uma... talvez seja um dos aspectos mais complicados de diagnosticar, né? O Com certeza. Espectro autista, né? Que são... não é uma doença... É meio complicado até dizer o nome, rotular o nome ali, né? É um rótulo, e esse rótulo ele vai determinar, por exemplo, o futuro de um ser humano. E como você vai lidar com isso é uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente lida com vida, a gente tem que fazer isso com muito amor, com muito cuidado, porque atrás daquele ser humano existe uma família, existe pessoas que amam e pessoas que também sofrem junto. Olha, eu vou te dizer um negócio, e também tem uns casos que as pessoas falam, olha, me ajude por favor que eu estou com câncer, me ajude por favor porque eu sou retardado mental, tal. Isso também é crime, viu? Não adianta você ir no consultório e pegar qualquer consulta para se dar bem. É um outro crime, né, doutora? Sim, isso acontece muito frequentemente porque as pessoas sabem que quando elas têm um CID, o governo libera algumas coisas, então aí entra uma questão, então às vezes a pessoa chega, já tive casos da pessoa não estar enquadrada naquele espectro e querer, pelo amor de Deus, um laudo. Aí não tem como, né, porque aí vai ter um bolsa isso, ou uma ajuda governamental, mas e o que está por trás disso, que é a vida de um ser humano? Vou te falar um negócio, pessoas que fazem esse tipo de estratégia... É complicado. Muito. Doutora Jaqueline Barreto, quem quiser falar com a senhora, como é que acha? Olha, tem a nossa página no Instagram, que é o Policlínica PG. Policlínica PG. A gente está situado na Avenida Marechal Rondon, número 506, na Ponte Grande, pertinho do Comodoro. Pertinho. Super fácil de achar. E tem o telefone, que também é o WhatsApp, que é 11 9 37 10 18 24. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Roberto.